Olá, gente linda que me assiste. Esse é o depoimento de Arizona, uma moça que foi usada pelos Illuminatis, tá? Como uma pessoa de rituais, e a mente dela foi apagada e ela sofreu consequências por ter se afastado disso, mas ela conseguiu recuperar a sua memória e ela conta tudo o que ela passou. Ela fala sobre os reptilianos, os demônios em todas as castas. Tem vários vídeos dela falando sobre várias coisas. Esse é só o primeiro vídeo. E ela explica por que os pais maltratam tanto as suas crianças, como é a programação mental que os reptilianos fazem nas pessoas, as formas como eles usam as pessoas. Ela fala também das raças que não possuem corpos físicos, mas se passam de seres humanos, o que eles precisam fazer para obter formas humanas, como, por exemplo, a família real. Tem muita gente que diz que eles não são humanos, inclusive a princesa Diana foi só falar isso e morrer em seguida, né? O desprezo que eles sentem por nós. Eu achei um vídeo muito interessante, eu espero que vocês também gostem. É só uma tradução amadora, não reparem, tá bom? E segue uma série de vídeos falando sobre o tema. Os Illuminatis é um termo popular usado para descrever, hoje em dia, a um grupo que tem dominado o mundo há milhares de anos. Eles vieram de fora desse planeta e tiveram filhos de híbridos com humanos. Eles são reptilianos. Possuem sua própria linhagem sanguínea escolhida e tentam manter puro os seus genes, entrecruzando essas linhagens sanguíneas. Estes seres são parte humanos e parte reptilianos e continuam dominando o planeta. Eles são nossos líderes mundiais e nesse exato momento não há ninguém que seja um líder mundial, liderando a países, e que não tenha sido colocado por eles, ou que não seja um deles. A linhagem, no meu caso em particular, fui uma escrava. E para eles, a maior parte da humanidade, na realidade, toda a humanidade é considerada por eles inferior. Consideram a humanidade um recurso a ser usado para os propósitos deles. Há algum tempo, um momento importante agora mesmo é que estamos enfrentando novas energias no planeta e com as quais não sabem se defender. Assim, muitas coisas estão saindo à luz. Isso é a lei suprema. Isso deve sair à luz. E eles também estão submetidos a essa lei suprema. Fui escolhida para o que eu fiz e por minha participação, porque minha família foi uma dessas linhagens. Minha família por parte de mãe, pelo que eu sei, cresceu na linhagem irlandesa por gerações, inclusive não houve ninguém entre eles de olhos castanhos. A irmã de minha mãe regressou à Irlanda para pesquisar nossa linhagem, nossos genes nos inícios dos anos 70. E me disseram que a verdadeira origem, por parte do meu avô materno, na verdade, vem do sul da França. Agora, qualquer um que tenha lido a respeito sabe que o sul da França é um lugar primordial. Nisso, aí a origem da linhagem sanguínea merovingia. Por outro lado, de sua família, disseram que seu avô era um erudito dos rituais da logia de Crowley e que ele foi um dos seus fundadores. Essa loja entre aspas, está muito envolvida em um alto nível. Pelo lado paterno, me disseram que seu pai, e eu vi os documentos e é legítimo, me disseram pessoas muito íntimas a mim que ele é descendente legítimo dos Rothschild. Agora, sempre me disseram que essa linhagem é impura. Os Rothschild não estão no topo entre os Illuminati, como uma linhagem pura e superior. Embora eles tenham muitos argumentos para justificar,
a impureza de sua herança, e há mais um grupo dentro dos Illuminati que consideram a si mesmos a linhagem mais pura de todas e governam por direito. Eles sentem que têm mais que direito de governar, e também pela concessão papal, por qualquer outro conceito cristão. Assim, eles têm vários pontos de desacordo entre eles. Esse é um dos pontos fracos deles, naquilo que eles não concordam, e possuem egos enormes. Isso eventualmente pode derrubá-los por causa dos seus egos. Fui escolhida não só por causa da linhagem, mas também porque tenho habilidades psíquicas. Essa habilidade foi posta à prova quando eu era pequena. Aos 3 anos de idade, nessa idade, podia mover os objetos sem tocá-los. Essa é uma habilidade que eles buscam. Não é importante o fato de poder mover objetos. Essa não é a parte que lhes interessa, mas isso mostra que você tem habilidades psíquicas. E é isso que interessam a eles. Já as linhagens reptilianas são muito psíquicas. Eles podem ler a mente de qualquer um de vocês. Sabe o que vão fazer antes mesmo de fazerem. Eles não devem ser subestimados de jeito nenhum, mas eles não podem entrar em nenhuma dimensão mais alta do que a 4ª dimensão. Eles não possuem genética para isso. Eles têm esperança de que, intercruzando com humanos, possam conseguir a habilidade que eles não têm. Eles continuam usando seres humanos para vários propósitos diferentes, e o propósito com que me utilizaram foi por causa da minha habilidade psíquica para entrarem em outras dimensões superiores, para trazer aqueles que ainda na 4ª dimensão para esta dimensão física. Outras coisas que eu posso me lembrar de minha habilidade psíquica: minha mãe estava constantemente em volta de mim, por causa das manifestações espirituais na casa, das quais ela me culpava. Haviam vários espíritos na casa, as coisas se moviam. Ela falava das atividades espirituais que rondavam crianças problemáticas. E eu, naquela época, dentro da minha desordem de personalidade, e parte de mim não tinha a menor ideia do que acontecia, não entendia por que ela me dizia essas coisas, porque ela também era muito psíquica. Essa era outra razão porque me queriam, porque essas habilidades se herdam. Ela era uma mulher altamente psíquica, mas como eles a utilizaram? Eu não tenho a menor ideia, porque fui afastada dela. Fui simplesmente separada da minha mãe, porque é assim que eles querem. Eu vi outros que também são muito psíquicos e eles são escolhidos. Estão investindo na busca de psíquicos. Posso me lembrar de ter profetizado às pessoas que sabia como a morte delas aconteceriam. Eu podia dizer: eu vi isso e você vai morrer e vai acontecer logo. Você vai sofrer um acidente. E acontecia. Isso aconteceu com um professor de arte, que eu tinha aulas de pintura e eu disse o que aconteceria. Lembro de quando estava no curso de enfermagem, ao entrar e colocar as mãos sobre alguém, e o que acontecia é que iam parar no hospital muito mal. Sempre estive consciente que não era eu era apenas uma canalizadora. Eu fui a mais velha de 4 garotas e cresci na Igreja Católica. A Igreja Católica não acredita em nada disso, ou não tem conhecimento sobre isso, o que significa um reforço para a minha programação, porque é uma religião altamente ritualística. E toda vez que eu ia lá assistir à missa, e qualquer desses pensamentos que eu pensava, eu podia expulsá-los da minha mente. E não pensava neles, então foi um reforço quando tinha 5 anos de idade. Fui levada para a Rússia e colocaram em um programa com outras crianças que tinham as mesmas habilidades. Os russos eram muito mais avançados nessa área em busca da investigação psíquica, a investigação de fenômenos paranormais.
O que aconteceu comigo lá foi o desenvolvimento das minhas habilidades psíquicas. Eles me mergulhavam mais de uma vez em água congelante, e foram muitas vezes. Era mergulhada na água fria e assim o meu coração parava. E a minha alma podia deixar o meu corpo. Me foi dito que, quando isso acontecesse, deveria ir a uma sala específica, onde estaria um oficial de uniforme sentado nessa sala. E deveria sentar em uma mesa que tivesse um lápis e um papel. Tudo que eu tinha que fazer era uma marca sobre o papel. Era que eu tinha que fazer isso para provar que tinha sido realmente eu. E eles observavam e gravavam. Não fui capaz de fazer isso logo nas primeiras vezes. Então tive que repetir até conseguir fazer isso. Tudo isso era o que acontecia lá. E este programa foi chamado de Operação North Star. Não sabia por que se chamava assim e demorou anos para que eu descobrisse. A inteligência naval americana também estava envolvida nisso. A razão desse nome, Operação North Star, é porque quando uma pessoa psíquica abandona o seu corpo, são levadas a outra dimensão através da Estrela do Norte. O gatilho, para mim, essas chamadas telefônicas contínuas, e teve mais coisas além das chamadas telefônicas, mas conforme eu ia me recuperando, as chamadas telefônicas continuavam, e algumas delas eram sons de um sonar. E dizia que eu estava lá, no submarino. É a associação que me foi dada. Foi a de que deveria imaginar estar em um submarino submergindo no oceano em água congelada. De onde os submarinos emergem? Da água. Então eu começava a experimentar essa energia descendo todo o caminho do estômago pelos chakras até chegar à cabeça. Então eu abandonava o meu corpo para entrar em outras dimensões e fazer o que eles quisessem. E pelo que eu sei do meu trabalho de recuperação, é que eu percebi naquele estado o que era que estava acontecendo realmente. Então, meu objetivo passou a ser escapar deles, antes que eles pudessem me aprisionar neste outro estado e me controlar. É isso que estou tentando fazer. Isso foi há muitos anos atrás. E eu também deixei de visitar a Universidade de Parapsicologia da UCLA. Essa universidade esteve associada com tudo isso. John West foi o médico diretor dessa universidade. E, além do mais, o psicólogo ou parapsicólogo, e associado a essa unidade, eles buscavam pessoas com essas habilidades. Todos esses grupos de inteligência possuem pessoas dentro deles que não sabem de nada. Embora tenha muita gente dentro dos grupos de inteligência que está associada com esse tipo de atividade, e eles trabalham em conjunto com os Illuminati para alcançar os objetivos de controle total. Os psíquicos são considerados muito perigosos para a nova ordem mundial, porque os psíquicos precisam ser controlados. Eles são mais difíceis de serem controlados. Os psíquicos controlam a energia equilibrada, equilíbrio de tecnologia. E isso é um modo de transferir informação e conhecimento. Isso é difícil, quase impossível de ser controlado, por isso são monitorados. Logo depois que comecei a minha recuperação, conversei com uma mulher chamada Julianne McNitt. E essa mulher, ao meu ver, é ex-agente da inteligência do Exército e da CIA. Ela tinha um contato de SNA depois da nossa conversa para alertar de que eu estava sendo monitorada pela NSA. Estava sendo psicomonitorada, esse é o termo que usam.
Ao que parece, eles têm computadores que fazem esse psicomonitoramento. E eles monitoram ondas cerebrais, monitoram ondas psíquicas, e eles têm essa tecnologia já há muito tempo. Eles me disseram, não tenha diário, não escreva nada no papel. E espere pelo menos um mês, ao invés de fazer isso, tente fazer outras coisas. Porque você está sendo monitorada. Foi muito difícil para eu fazer isso, porque eu estava em processo de recuperação, e quando eu era pequena, com o intuito de me tornar em uma escrava obediente, devia ser treinada. Mas, na verdade, o treinamento começa quando você ainda é um bebê. Eles testam a tudo. Você, ao ser um bebê, eles testam em você como você responde às coisas, então ferem a mãe para ver como você reage. Eles também utilizam a astrologia. E não tem outro modo de dizer. Eles usam a astrologia com o intuito de encontrar e se certificar de que aquela pessoa tem as características que eles estão procurando. Isso não tem nada a ver com a história de que você vai fazer isso ou aquilo. Significa que você é a pessoa mais propícia a ser motivada em tal direção. E qual será a sua reação mais provável? Por exemplo, meu nascimento foi planejado. E, como signo, eu sou de peixes ou aquário. Foi planejado para que acontecesse em fevereiro, e eu estava a ponto de nascer em 23. Para eles, a numerologia também tem um importante papel, porque os números que são te dados ao nascer, bem como o seu nome, são fatores de influência sobre você, para o resto da vida, inclusive se você muda o seu nome. Eu mudei meu nome legalmente. Mas não fiz para fugir. Fiz isso para acrescentar poder. Eu não rejeito o meu outro nome, apenas acrescentei para dar equilíbrio. Isso, no final, realmente é sobre equilíbrio e energia e força. Que se trata tudo isso, e sobre os Illuminatis, não se trata de humanos vezes reptiliano, não é mesmo sobre isso, mas sobre o uso da energia e o mau uso dela. Sobre a energia feminina e masculina. Isso precisa ser corrigido. O sistema solar está fora de equilíbrio. Essa galáxia toda está fora de equilíbrio. Nós estamos desequilibrados. Eles estão impondo uma falsa matrix sobre essa dimensão. E isso precisa ser corrigido e as pessoas precisam ser alertadas. É assim que eles trazem portais mais baixos para essa dimensão. Que é o objetivo deles, que as pessoas precisam entender é que as raízes Illuminati são profundas. No final das contas, são eles que controlam aqui. E eles também são submetidos a outros que são acima deles. Eles também são submetidos aos iluminados por seus amos manipuladores, que são de outra dimensão. Quanto mais baixo o nível dimensional que eles estejam, o iluminado também estará, mas eu não estou aqui para julgar. A minha mensagem é que essas coisas precisam mudar. O que eles querem mudar já é outro assunto, mas precisamos fazer alguma coisa. Quando eu era criança, o treinamento básico que é aplicado a crianças é remover o senso de proteção e segurança. E assim, as crianças passam por coisas como ter membros próximos da família, como pai ou mãe, ou irmãos ou irmãs, ou outros primos, tios e tias, molestando-os, perpetuando-os num dos aspectos mais horríveis. Não existia nada mais atroz do que se possa fazer a uma criança, do que molestá-la sexualmente. Porque aqui há um adulto
que supostamente te ama, que te cuida. E o que eles te fazem? Colocar o pênis na sua boca? Ou em outros lugares e dizendo que não é para contar para ninguém? Te dando pontapés, te batendo, te machucando, deixando marcas em você? Esse é o adulto que supostamente te ama. Então os pensamentos da criança são: isso deve ser o amor. Mas machuca? Eu não entendo. É como ter uma explosão em sua cabeça. Então você nunca sabe, quando você é pequeno, quem vai te machucar, porque sabe que isso dói. E daí cresce realmente acreditando que é assim que as coisas são. Porque você não conhece outra coisa. Isso é o abuso e é muito terrível. Só nesse nível, na sua vida de cada dia, você acaba tendo que desassociar, extirpar, para esquecer. Algumas vezes não consegue fazer isso. E essas crianças são as que um dia, quando se tornam adultas, são diagnosticadas como esquizofrênicas, psicóticas. Acabam na cadeia, cometem crimes. Eu lhes garanto que cada agressor sexual na cadeia foi abusado terrivelmente. Isso não é desculpa para o comportamento deles, porque todos temos escolhas, mas isso é como se prolonga de cada geração e vai aumentando gradativamente. Uma criança basicamente quer estar segura e protegida, ser alimentada, vestida, amada. Para as crianças que são ditas, não, você não pode beber água. Vá para o seu quarto, não faça xixi, senão vai ter que beber o próprio xixi. Adivinhe o que faz? Faz xixi. Se você fizer cocô, vai ter que comer. É isso que fazem. Esse é o treinamento básico. Ser completamente abandonado num quarto. Ignorado, que você está carente de estímulos, te privam sensorialmente. Abandonada num quarto com cobertas tão apertadas que mal pode se mover. Sem saber se é dia ou noite, porque os olhos podem estar vendados e você é abandonado desse jeito, e então te sobreestimulam e todos dizem que não está acontecendo nada. Isso não está acontecendo porque os adultos negam. A falar sobre o assunto, nunca sequer perguntam. A vida continua e você é ignorado. E você sente como se estivesse louco porque é tudo uma coisa da sua cabeça. Não deve ser real. Não sou real. Sim, tudo isso é real. Talvez as duas coisas, talvez isso seja uma loucura mesmo. E isso faz com que a criança se feche em si mesma e vá se dissociando para começar a criar um mundo interior e alimentar este mundo. Porque eles necessitam de você dentro desse mundinho. E porque você não pode passar muito tempo dentro desse mundo externo, porque vão aproveitar essa semente para poder criar todos esses cenários interiores, e é assim que se criam as múltiplas personalidades. Esse é o bem básico do começo do treinamento. Plantar a semente. Isso é que permite você saber que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Por volta dos 5 anos de idade, eles começam a te treinar para o que eles querem que você faça. Já analisam suas tendências, estudaram suas reações, então começam a treinar para o papel que você deve cumprir. E nessa época, há uma pequena cerimônia de compromisso para a criança é casada com esse grupo em particular. Organizado por abusadores, se pode chamá-los de seita ou culto. A criança é casada com eles. É dado à criança um anel
Até hoje, no meu dedo mindinho desta mão, eu tenho esse pequeno anel. É um anel de criança. Não sei de ninguém mais que tenha guardado esse anel. Alguns deixam, outros, quando crescem, passam adiante, e outros, para não ter que lembrar mais dele, jogam fora, mas eu escolhi guardá-lo, porque eu quero falar sobre isso. Eu quero que todas as pessoas saibam que essas coisas são reais e esse anel tem veias de sangue em cima dele. Uma barra sinistra no alto e dos lados, que é o indicativo da linhagem sanguínea. Houve gente que fez juramento sobre ele. Eles começam a te envolver em rituais e te observar as suas reações. Eles te obrigam a participar ao máximo dos rituais. Chegam até segurar você à força pela mão quando fazem os sacrifícios. Isso é horripilante para uma criança. É realmente difícil rememorar. É profunda confusão que acaba criando dentro dos pequenos. Fui envolvida em todas essas coisas. E eu não sou a única. Há muitos outros. Todas as crianças que eles trouxeram e fizeram integrar-se ao grupo, então eles te dizem, você é um de nós, você é igualzinho a nós. Tudo que é feito no ritual, a criança acaba sendo envolvida. É muito difícil se manter fora dos rituais e evitar ver outras pessoas sendo feridas. É pior quando você é o ferido, porque você não pode pensar que vai poder ir embora, mas quando você ajuda-os a torturarem os outros, e ao ver que o que eles fazem ali é muito doloroso, até hoje não posso lidar com isso, é terrível. E nem descrever como me sinto. É horroroso. Nesses rituais, o número de participantes é muito importante. Não importa se estão usando energia masculina ou feminina, há grupos que só usam energia masculina. E há outros que só usam a energia feminina. E tem aqueles que usam ambas energias ou outras energias específicas. Há crianças que nasceram só para serem sacrificadas. Em dado momento de suas vidas, esse é o propósito da sua existência. Tem crianças que sequer tiveram seus nascimentos registrados. Eu trabalhei como uma enfermeira. E realizávamos partos caseiros, mas uma enfermeira não estava envolvida com nada disso. Mas se ela estava enojada com alguém, ela não registrava o nascimento. E os pais acabavam tendo problemas em levar a criança para a escola. Essa seria praticamente uma situação impossível. Todos esses cultos escondidos que estão na parte mais baixa dos Illuminati possuem casas onde essas crianças ficam em uma escola de sistema particular. Essas crianças são usadas em filmes pornográficos, em rituais de sacrifício, são escravizados e desaparecem. Alguns deles são levados para os subterrâneos, e digo isso literalmente, às cidades subterrâneas, e jamais retornam. Alguns servem de comida, fontes de comida, fontes de energia. Isso tudo é o que são. Eu recebi todo esse treinamento quando eu tinha uns 12 anos de idade. E comecei a ser treinada de novo para representar a deusa mãe. No momento, existiam apenas 3 mães
vivas no planeta, deusas mães. Uma deusa mãe é alguém que tem que ser virgem e a mãe coroada. É a donzela de corpo puro. A mãe, a de corpo forte. A anciã do corpo que alcança a sensatez e a sabedoria. Esse foi especificamente o meu papel. Minha função nos rituais foi trazer essas entidades que eles chamam os antigos, todos aqueles da quarta dimensão, literalmente para ser um realizador, a buscar esses seres desencarnados e trazê-los para o nosso plano. Então essas criaturas imploram para ficar aqui. Eles não gostam de ficar onde estão. Eles gostam é da nossa dimensão. Alguns deles só conseguem entrar aqui através do sangue dos sacrifícios humanos. Então, na verdade, esses rituais, alguém foi, óbvio, sacrificado ou assassinado. Ou pessoas foram assassinadas. Qualquer sacrifício de sangue é símbolo de um servente. É sim, isso é verdade. Esses que são serventes não sabem que serão sacrificados. Eles crescem ouvindo dizerem para eles que eles têm que fazer uma honra e que eles estão sendo honrados para que obtenha o adenocromo extraído do sangue. Que os reptilianos precisam, aqueles que tomam a forma humana precisam do adenocromo para manter esta forma humana e assim estender ainda mais suas habilidades psíquicas. A única maneira que o adenocromo pode cair no sangue é o jeito que eles necessitam, é quando alguém for muito traumatizado, torturado, de forma lenta e dolorosa. É disso que eles precisam. Quando isso acontece, cai na corrente sanguínea aproximadamente 100 ml de adenocromo. A pessoa designada para passar por isso não mencionam as pessoas que morrerão. É por isso que estão tão dispostos. Eles também usam sangue menstrual. Meu nome, um dos nomes dentro desse sistema, era Estrela de Fogo, que significa essência feminina pura. Não fui a única que utilizaram para fazer isso. Tinha esse nome pelo papel que desempenhava. O sangue menstrual que eles utilizavam, eles bebem muito isso. E isso ajuda a manter certa forma porque os genes humanos envelhecem mais rápido do que os reptilianos. E então eles tentam equilibrar. Eu acho que eles também tentam equilibrar a mente deles. Quando eu trouxe os antigos, colocaram isso em um pequeno círculo direcionados a eles. Esse círculo foram marcados os pontos norte, sul, leste e oeste. Se vocês fizessem isso, trariam certos seres do norte e sua energia. Ou do sul, ou do leste, esses são os pontos cardeais de onde se pode trazê-los. Tem também tons específicos, que criam vibrações às quais essas entidades respondem. E tem também algumas palavras que devem ser pronunciadas, e são palavras que eles respondem. E eles são muito violentos. Os presentes deles sempre são bem materiais, e eles não amam nada mais do que a luxúria. E esse foi o meu papel, certificar de que tudo isso acontecesse, que essas criaturas estivessem excitadas com o grupo presente. Eles tinham medo dessas criaturas e essa era a única forma de controlá-las.
E foi isso que eu fiz. Esse era o meu papel. Eu os enviei de volta novamente para a dimensão deles. Às vezes, uma entidade é trazida para entrar no corpo de alguém. Porque o que acontece na realidade é uma possessão. E se você chamar isso de possessão demoníaca, possessão de uma entidade desencarnada, mas na verdade isso nada mais é do que uma possessão reptiliana. E a pessoa que hospeda isso resiste em seguir existindo a essa existência. Será dissolvida em certo ponto. Meu papel como deusa mãe foi estar presente em alguns nascimentos. E cada um era um sacrifício ou uma bênção. O tempo de serviço de uma deusa-mãe dentro dos Illuminati é de 52 anos de idade. Tenho uma vida curta. E aos 39 anos de idade, devia ser engravidada especificamente para ter uma menina. Quando a menina tiver 13 anos e sua mãe 52 e for treinada, essa menina terá que sacrificar a sua mãe em um ritual e assumir o papel dela. Então, vamos ver, tenho 48 anos, mas não tenho uma filha para tomar o meu lugar. Porque eles fariam isso comigo quando eu tivesse 39 anos. Mas eu acabei fazendo algo que eles nem imaginavam. Porque fui avisada por alguém que isso aconteceria comigo. E eu lhe disse, sabe de uma coisa? Isso não vai acontecer. Eu não estou jogando o jogo deles e não permitirei que isso aconteça. Eu não vou fazer isso. Acho que as pessoas precisam entender como é difícil sair de uma dessas. E vocês viram que eu quero falar sobre isso, porque eu passei umas duras penas tentando sair dessa. Fui casada, um casamento arranjado. Tive 2 crianças, isso também foi arranjado. Quiseram que eu tivesse outro, mas eu rejeitei a ideia. E basicamente me meti em um problema, mas era justamente o que eu queria. Comecei a ter fortes lembranças, um feedback por volta dos 31, 32 anos. Depois que minha filha nasceu, eu sempre soube que havia algo de errado na minha vida, mas quando você é dissociada, é como se existissem várias caixas dentro da sua cabeça. E só você pode estar em uma caixa de cada vez. E quando você está em uma caixa, só tem consciência daquela caixa. E quando você entra em outra caixa, é a mesma coisa. Você se sente diferente, gosta de coisas diferentes, gosta de pessoas diferentes, mas você odeia o que o seu outro ser gosta. Você tem experiências diferentes das quais você não pode se lembrar. É como se fosse um sonho, porque há um tipo de bloqueio, de um estado de desassociação. E, por outra vez, o meu mundo foi bastante alterado. Embora lá no fundo eu tivesse a impressão de que havia algo errado, passei por momentos de depressão profunda, volúvel, fazendo com que eu não sabia por que essas coisas estavam acontecendo. Eu tive várias dúvidas, mas tirava todas elas da minha programação. Achava que todo mundo era desse jeito, porque qualquer um que tivesse depressão severa e que quisesse morrer, achei que todo mundo fazia coisas que machucassem a si mesmos.
e que fizessem você se sentir melhor até que tudo passasse. Achava que as pessoas nunca chorassem. Em 1988, eu comecei a me perguntar o que me incomodava. Meus pais estavam muito programados e eles realmente me olhavam e não... Eles não sabem, até hoje não... Sabem, e demorou muito tempo para que eu percebesse de que eles não eram maus, estavam apenas programados. Demorou muito tempo para perceber. Também quanto às minhas irmãs, elas ainda não têm pista e não são felizes. Tive feedbacks de segredos. Você sabe, acho que fazem parte dos rituais e me perguntava, o que é isso? Eu tenho feedbacks de momentos, túnicas, encapuzadas. Ao meu redor, feedbacks de militares. Tenho feedbacks de lugares subterrâneos. E não sabia o que isso significava e comecei a desenhar. Desenho coisas. Demorou um certo tempo. Porque eu não podia escrever, nem sequer sabia sobre isso. Não havia nada na minha mente sobre o que escrever, então eu desenhava, e desenhava com a minha mão esquerda e também com a direita. Isso acontecia com os dois lados do cérebro. Desenhei com as duas mãos de uma só vez ao mesmo tempo. E não importava o que eu desenhasse, as coisas começavam a ficar claras na minha mente. Quando comecei a fazer tudo isso, minha família começou a me pressionar. Por que você está fazendo isso? Nada está acontecendo com você. Você só precisa de um pouco de atenção. Você só está querendo chamar a atenção. Então começaram a me pressionar porque faz parte da programação da tal união familiar que eu estava quebrando e me disseram, Arizona, você está quebrando a unidade familiar. Nunca será o mesmo de novo. E vai ser doloroso. Por isso começaram a me pressionar com todas as cartas que tinham, porque não queriam ser feridos. Sabem que é doloroso e não permitiriam. Eles não queriam isso. Não tive apoio da minha família, porque não podiam me apoiar e eu não tinha amigos. Famílias como essa são muito separadas umas das outras. São muito isoladas. Então, o que eu fiz foi buscar terapia. As lembranças foram muitas. A primeira coisa que me veio à tona foi abusada sexualmente por parte de membros da família. Avô, pai, tio, isso é o que vem. Isso é que geralmente vem à tona, então se supõe que você deve ficar horrorizado. Oh, meu Deus, então foi isso que aconteceu o tempo todo? Era isso? No meu caso, em alguns outros que passaram pelo mesmo, isso não é o suficiente, algo errado continua. E porque eu desenhei, por isso é que eu desenhei as imagens que faziam parte de algo que eu não podia falar, mas podia desenhar. Outras coisas começaram a sair. Desenhei rituais e achei que estivesse louca. Porque eu não tinha ideia do que eram. Nunca tinha visto algo parecido na TV, nem lido nada sobre isso. Mas foi por causa disso que comecei a ler livros sobre o assunto. E foi então quando minha família me acusou de ter inventado isso dos livros, apesar de saberem que os livros estavam ali, mas nunca os viram eu lendo algum livro. E veio à tona, afinal. Foi a lembrança de estar sendo rodeada por seres em uma base militar, rodeada por militares, rodeada pela inteligência. Naquele momento eu não sabia como essas coisas poderiam estar conectadas, pois pareciam coisas separadas e eu mesma estava muito desconectada de todas as coisas que havia se passado e foram esquecidas, e eu realmente não queria falar sobre os reptilianos, porque não queria ser acusada de psicótica. Apesar de estarem lá nos rituais, falei com pessoas que também tinham essas lembranças. Eles também não queriam falar a respeito. Muitos achavam que fosse resultado de drogas que lhes deram.
e achavam que estavam sendo postos a provas por alguém disfarçado. Tive que encarar tudo isso que aconteceu comigo nesses anos para poder ser honesta comigo mesma e cheguei à conclusão que não eram drogas, nem disfarces, muito menos imagens holográficas, e que não estava louca. Quando comecei por todo esse processo de recuperação, eles me advertiram que haviam esses cães de guardas para suspender o processo, tentando me intimidar, me pegando e tentando me dar por volta na linha. Qualquer um aqui que seja sobrevivente sabe do que eu estou falando, porque podem te telefonar a qualquer hora do dia ou da noite, batidas na porta. E se você vive em um apartamento, dão murros na parede, na porta, jogam detetizantes na casa. No meu apartamento, foi analisado, foram tiradas amostras para análises. Ou ser raptada e drogada. Ou ser agredida outras vezes. E tenho fotos de tudo que fizeram. Os hematomas demoraram 1 ano para desaparecerem. Ser eletrocutada é a forma que eles mais preferem. Especialmente suspenderam até 1998, quando tudo piorou. Me feriram, tive ataques, desmaios. Minha terapeuta descobriu porque ela usou um tipo de dinâmica de feedback. Ela descobriu que estava sofrendo pequenos desmaios. E também descobriu que eu estava caminhando em um estado de torpor. Caminhava em um estado de torpor. O que sei que agora era um apagamento de alguém que estava sendo utilizado com propósitos psíquicos pelo governo. Eles querem que você, nesse estado de zumbi, apagam e você já não possui capacidade de utilizar os seus canais. E você já não é mais uma ameaça. Nesses anos estava inscrita na ISS como incapacitada, porque sequer podia trabalhar. Eu me tornei tão inútil que não podia trabalhar e minha única esperança era a terapia. Porque eu sabia que podia ir lá e falar sobre tudo isso. E tive terapeutas dispostos a trabalhar comigo. Eu não tinha um centavo furado, nenhuma fonte de renda além do INSS. O principal objetivo da minha vida era continuar com a terapia. Eu não tinha muitas opções no que estava vivendo. Tem muita gente lá fora que está na mesma situação e é extremamente difícil porque você não tem apoio nenhum e sofre todo esse problema sozinho. Inclusive, hoje em dia, as pessoas não têm o mesmo apoio terapêutico que eu tive. Já não existem terapeutas que fazem mais isso, porque também são forçados a trabalharem como sobreviventes. Muitos são vigiados e nesse ponto eu também tenho que dizer que muitos terapeutas são programados sem sequer saber. É uma situação bastante complicada. Até me arrisco a dizer que há mais de 10 milhões de pessoas nesse país que estão programadas. E nem sequer sabem, muitos não sabem que estão sendo usados. A mente deles não lhes pertence. Não possuem uma mente singular. Não têm a capacidade. Fui agredida várias vezes e gravemente ferida. Estava doente de cama, não podia me mover. Uma vez fui internada no hospital. E fizeram teste de drogas e me disseram que havia dado positivo para a cocaína, mas eu nunca havia feito algo
parecido com isso, a psiquiatra local que estava trabalhando comigo, ela sabia que eu jamais havia usado, então tínhamos um problema, e esse é o tipo de coisas que fazem com você. Querem que você volte a andar na linha servindo ao propósito deles. Não se importam que você tenha sido golpeada, destroçada, talvez possam te usar como antes, mas vão te usar até onde não der mais. Sejam experimentando você com o novo método de eletrochoque, talvez você sirva enquanto demora a morrer, e se você for boa para isso, eles vão te matar. Ver quanto tempo dura, talvez. Façam até um estudo para isso. Meu programador foi Joseph. É do conhecimento de todos. Nesse país e nos altos escalões militares que Joseph saía do país com o seu próprio passaporte. Ele foi embora dos Estados Unidos para a América do Sul. Eu vi ele em China Lake, tirando armas, na Califórnia. Aí também está bastante associado com a Área 51. Eu fui utilizada na Área 51. O que eu sei sobre bases subterrâneas até agora, em específico a Área 51, é que os primeiros 5 níveis está associado ao governo dos Estados Unidos. Mas abaixo disso, até o nível 14, não. E também está relacionado com a base 8 na América do Sul. E essa base está no perímetro do Paraguai. Tive a oportunidade de falar com pessoas que não sabem nada sobre isso. Acho que há uns anos atrás, que trabalhou numa base no Peru, tem uma parte no Peru também que é uma base bem extensa. E ele era da Armada, e todos os governos aí empregavam seus soldados e militares para guardar o perímetro da base. E o que eu vi lá, do que ele escreveu para mim, foi que todos os índios na área foram assassinados, pendurados de ponta cabeça para drenarem seus sangues e das suas colunas para dentro de containers. E o que eles disseram foi que aquele fluido seria usado para uma criação, que era feita com genes humanos, mas em parte máquina. Tipo cyborgs seria usado para isso. Também falou de Bob modificação, tipo colocar olhos de cães em humanos. Os humanos que passam por isso acabam loucos, é óbvio, porque havia manipulação genética e experimentação. E a mesma coisa acontece na Área 51. Ocorrem fenômenos muito estranhos na Área 51. O que eu mesmo testemunhei, eles usam psíquicos na Área 51. Fui dar uma conferência há um par de anos atrás. Então se aproximou uma pessoa que ainda trabalha na CIA. E ele viu as marcas de queimaduras nos meus braços. E ele disse: "Ah, eu vi você se queimando na Área 51. Foi eu que queimei o seu braço. Oh, há outros além de você, não se preocupe, já vi muitos outros. Você não foi a primeira e nem a única, mas quando você tem essas marcas, significa que você esteve em treinamento na Rússia." Então ele foi descrevendo todo o treinamento. Até então ninguém tinha falado sobre a marca no meu braço feito na Área 51, porque não é visível a olho nu. Só é visível sob certos aspectos de luz. Essa marca representa que você está relacionado com um programa específico. Tem mais gente que tem essa marca, não sou a única. Outra coisa para a qual eu também fui usada: tem agentes da inteligência identificados com o nome Jamos.
O outro lado da face de Janus se chama Sirius. Sirius é um nome usado majoritariamente para treinamento militar de assassinos psíquicos. São os cães de guarda. Então Janus é também assassinos psíquicos. Eu fui contactada para fazer isso. E fico grata de poder ter lembrado disso. E poder ter a chance de deixar de estar envolvida nisso. Mas me custou um certo tempo. Tenho que dizer algo a Juliane sobre isso. E ela sabe da existência desse grupo. É sobre a pessoa, o líder do grupo, que tentou manter isso fora do conhecimento do público. Ele é conhecido por seus próprios métodos de ocultação e tem quartéis generais desse programa no edifício Naro. Eles treinam assassinos psíquicos e vendem-os a agências e a outro tipo de agências. Isso é o que fazem. Outra coisa que eu gostaria de comentar, e que falássemos isso em um outro momento, mas eu quero que as pessoas saibam, é que os Illuminati, bem, a parte desse grupo que governa, os Illuminati em si mesmos sequer possuem corpos. Eles se referem a nós como os 8, octágonos. Aqueles que são vigiados por eles são chamados de olhos dos 8. E as pessoas geralmente não sabem quem são. Isso é pensamento induzido, medo ao desconhecido. E vou descrever sobre isso em detalhes. Mas quero que as pessoas saibam que há um grupo governando não para os Illuminatis, eles mesmos são os que governam. Os Illuminatis, eles governam os 4 cantos da Terra e o que há no meio também. De acordo com o que eles dizem. Quero que as pessoas saibam que eu tenho esperanças nesse planeta. Em tudo que vive nesse planeta e nesse sistema solar e nessa galáxia. Realmente passei por momentos difíceis quando estava lá, até me dar conta, mas trata-se de equilíbrio, do mau uso da energia. Sabe, tudo que passei desde 2000 é porque a energia está mudando. Estamos vendo que agora está saindo a luz. Porque é assim que tem que ser. E esses pobres Illuminati já não sabem como impedir isso. Estourou na cara deles. Já não têm mais ideia do que devem fazer. Os mestres deles estiveram trabalhando em segredo. Segredos que já não podem mais ser ocultados. Mas o que as pessoas devem entender, e que precisam entender, é que o tempo é agora. Estamos alertas e questionamos. Agora nos questionamos as coisas, não apenas simplesmente aceitamos. Questionamos as autoridades. Perguntem o que está acontecendo. Será que estou cumprindo o meu propósito? Esse é o meu propósito? As pessoas precisam descobrir qual o propósito delas, o que estão tentando alcançar. O que lhes move aqui é o sentido da esperança? Ou simplesmente nada? Todos nós temos um propósito aqui. As pessoas precisam lembrar que elas têm um propósito aqui, sim. E que os seus propósitos vão além de receber um salário no final do mês. Ou a emoção de ver os seus filhos crescerem. Ou viver apenas uma vida cotidiana. Nós somos mais que isso. Os que estão
impondo aqui é uma vida do mais baixo nível, com baixa energia, baixas frequências, baixas vibrações, completamente apagada daqui para cima. Esse é o problema. Por isso precisamos mudar a nós mesmos. E quando fizermos isso, porque só vocês podem fazer isso por vocês mesmos, vocês são únicos que podem mudar a si mesmos. E quando fizermos isso, todo o demais também mudará. Mudando a sua energia, você muda a energia ao seu redor. Essa é a minha esperança. É por isso que eu tenho esperança. Vocês não me reconheceriam há anos atrás. Eu era chorona, sentida, uma fracote. Sempre dizia, eu não consigo. Quando você está passando por uma coisa, vá lá, mas quando você se sente uma derrotada, você se torna uma derrotada. Então eu disse a mim mesma, não consigo sequer ver a luz no fim do túnel. Como vou fazer isso? Não sei qual é o meu objetivo, mas tem que haver um propósito, algum motivo para eu estar passando por tudo isso. Eu sequer sabia pelo que eu estava passando, então uma vozinha interna me disse, se não pode ver a luz no fim do túnel, seja você essa luz. É isso que qualquer um pode ser. Seja sua própria luz, você tem um propósito, você tem um lugar, você veio para cá ter um propósito de aprender, você pode ser uma energia vibrante. Não vieram aqui apenas para passar emoções, escutar as pessoas como eu te falar alguma coisa. Vocês vieram aqui, vocês estão aqui hoje. É porque querem saber, mas na verdade vocês já sabem que há algo mais. E vocês sabem disso em seus corações. Vocês sabem por causa do chakra do coração. Não importa se você é um cristão, ou se é da nova era, muçulmano, ateu, não importa. Todos vocês são igualmente espíritos. Não esqueçam disso. O que eu quero que vocês saibam hoje também é a completa indiferença. E eu preciso dizer isso. Que os Illuminati sentem pela humanidade porque nos veem como fracos. Nos veem apenas como consumidores de seus produtos. E isso faz com que sejamos fracos diante dos olhos deles, porque quando não conseguimos mudar nada, nós saímos às compras. Somos bombardeados a todo instante por esse tipo de estímulo de todas as partes, televisão, rádio, programas, todos esses barulhos que colocam as notícias. Sempre estamos sendo impressionados, mas você não tem que aceitar. O problema é que eles têm uma agenda para o nosso planeta. A agenda deles para os Estados Unidos. Nós somos os primeiros da lista. Vão colapsar primeiro os Estados Unidos. Eles já têm tudo planejado e nós somos causadores de problemas. Nós precisamos ser derrubados. Já estão estabelecendo biosferas nesse país. Planejam concentrar toda a população dos Estados Unidos em áreas específicas, porque querem aproveitar o resto desse país para seus recursos. Eles querem o despovoamento. E eles já começaram o plano deles já há alguns anos. Estão tentando acabar com a população através de todas as viroses. Todos esses desastres biológicos que estão por vir através dos seus programas de vacinação vão deixar você doente até que morra. Acabarão fazendo você apoiar as campanhas farmacêuticas. E acabaremos apoiando eles até morrermos. Seremos utilizados até o final. Fomos educados para aceitar tudo isso, sem questionarmos. Agora somos levados a usar os alarmes de segurança porque nos incutiram em nossa cabeça que o negócio da segurança doméstica é essencial. Se alguém vem e nos diz que não podemos comer ou ir ao banheiro, mandam em tudo, já não existe privacidade. Estamos vivendo em 1984.
Mas então eles vão despovoar os Estados Unidos, a menos que nós os detenhamos. Os Illuminati, aqueles que estão bem lá no topo, conclamam serem os mais puros. O plano deles é evaporar com a maioria da população do planeta e deixar apenas os escravos deles. E poderão fazer experimentos, manipulação genética e o diabo a quatro, tudo de novo. Criar um novo planeta. Eles querem um sistema feudal. Eles adoram a época feudal. Eles têm uma queda por todo aquele sistema. E é o maior sonho deles. Entre a panelinha deles, quem você acha que manda? Quem você acha que está no poder agora diante do público? Não são os verdadeiros, são os pau-mandados. Você sabe, é uma pirâmide. Estão também na pirâmide, mas eles vão se ferrar também. Mas eles não acreditam nisso, mas é melhor acreditarem, porque estão apenas sendo usados. Pense nisso da próxima vez. Quando vocês verem eles fazendo algum discurso na televisão, são considerados impuros, de baixo nível. Mas eles é que fazem o trabalho e farão quando eles imporem. Serão tempos difíceis. Acho que as pessoas têm que saber que todos temos sido subjugados, aceitar sermos programados. Não só agentes psíquicos como eu, é óbvio, que existem outros programas de escravização para realizar o ataque e instalar aquilo que eu chamo de Matrix nessa dimensão. Todos estamos submetidos ao programa. E foi feito para que fosse sedimentado. Por isso, talvez você nem se dê conta, ou talvez sim. Tudo depende da capacidade que resta a você quando todo o seu sistema é apagado. É por isso que as pessoas precisam abrir os seus sistemas. Ou estar espiritualmente consciente é a forma mais correta de dizer, estar aberto à espiritualidade. Quando você consente sua consciência com certas situações, você acaba dando a eles, aos reptilianos, a permissão para usarem a sua mente. E muita gente não percebe isso. Sua mente pode ser usada como um vórtex. Acho que o termo popular para vórtex é Stargate, ou portal dimensional. Sua mente pode ser usada para isso, e é o que estão fazendo nas bases subterrâneas, nos principais programas militares americanos, criando vórtices desse jeitinho. E isso, cada dia, as pessoas simplesmente vivendo suas vidas, e você apaga sua mente, a sua consciência está sempre alerta, o que acontece ao seu redor é que você dá permissão para que a sua mente inconscientemente seja usada. Quando você perde a esperança, quando você perde seu propósito, você para de questionar, para de se interessar pelas coisas e deixa de experimentar e dá permissão para eles te usarem. E também usam isso para instalar certo tipo de consciência de baixo nível, é o que as pessoas não despertam para o que está acontecendo. Obviamente, usando a mídia do jeito que eles sempre fazem, supõe que não deveria estar em alerta para todas as outras coisas que estão acontecendo aqui. Porque se você está alerta e consciente, você não estaria de acordo com isso. Por isso, nós temos que começar a investigar. Usem sua consciência para entender o lado inconsciente. Questionem a autoridade, não vá engolindo tudo, só porque vem de César. Eu espero que as pessoas que estão me ouvindo saiam daqui e pesquisem sobre o que eu disse. Tenham gostado ou não do que eu disse,
Você não é obrigado a acreditar nisso, mas você pode até acreditar. Mas, por favor, saia e faça sua própria pesquisa. Saia e cheque tudo o que puder. Use a sua mente. Você tem uma mente, então use-a. Não apenas comprem o peixe. É muito fácil comprar o peixe que te venderam. Não faça isso, é justamente como eles te desviam. Eu quero que as pessoas saiam e comecem a investigar de uma vez. Não acreditem só porque alguém disse isso é assim ou aquilo é assado. Chequem, porque isso é real. Surgirão mais coisas sobre o assunto, haverá uma repercussão sobre esse planeta, sobre a realidade física desse planeta. Tem que repercutir o que está acontecendo aqui. Ter uma realidade baseada para acabar com isso. É a moderação. As coisas são moderadas, as coisas que realmente importam fluem para isso. E não tem nada a ver com o que uns dizem. Olhem para cima, sinta. Gente, usem suas mentes. Isso é o que vai nos tirar dessa. Usem a sua mente, o seu coração vai para a sua mente. Aonde a mente vai, o coração vai atrás. Aonde o seu coração for, a sua mente deve seguir. Eu tenho fé de que as pessoas estejam despertando. A energia está mudando e as pessoas estão querendo saber mais. Isso é só o início desses tempos, porque é a época do despertar. É a época em que temos a oportunidade de voltar à energia e ao seu equilíbrio. Estamos sendo dominados por um grupo que rejeita uma energia feminina e só quiseram usar a energia masculina, mas era o caminho errado. Devemos voltar também à energia feminina para as coisas, porque isso é o equilíbrio. A natureza está um verdadeiro caos e devemos equilibrá-la. Consigamos isso ou não? De qualquer jeito, precisamos tomar de volta o controle e regressar à situação como deveria. Precisamos do nosso controle de volta. Qualquer um aqui pode conseguir esse poder. Não estou dizendo que isso vai ser automático. Você vai ter que dar duro por isso. Eu tive dias maus. Dias em que estive assustada, em que quase nada dava certo para mim. Tem dias que sequer tenho vontade de estar falando em frente às pessoas. Dias que não quero ninguém ao meu redor. Mas é temporário. Eu sei disso. As coisas sempre funcionarão. Eu não sabia disso há alguns anos atrás e por isso eu estava assustada e me sentindo uma covarde. Eu não tinha a individualidade da minha mente. Eu passei por muitas coisas. Mas nada do que acontece agora vai tirar isso de mim. Porque eu encontrei a mim mesmo e eu sei quem eu sou. E supõe-se que eu nunca deveria saber quem eu era. Antes, quando eles me usavam, é assim como eles usam as pessoas. Usam as pessoas porque elas não sabem quem elas são. Não sabem que elas têm poder, potencial, esperança. Como país, nem mesmo os Estados Unidos já sabem quem ele é. Estamos divididos. Todas essas coisas estão acontecendo. Nós perdemos nosso propósito. Temos um monte de distrações. Eles fazem de tudo para que seja assim. E quando temos tantas distrações, assim, à torta e à direita e atrás, é o esforço para te distrair e evitar que você veja o que realmente está acontecendo. Não temos que nos acostumar com isso.
E pode ser que vocês já estejam acostumados, mas eu não vou. E nenhum de vocês tem que se afundar. Sei que os ideais que os fundadores constituíram este país foi o de nós sermos o país grande que ele é, isso que importa. O povo foi que fez desse jeito e agora o mundo está em cima dos Estados Unidos por causa do que os nossos líderes fizeram. Nós precisamos que o mundo saiba que nós, o povo, não somos parte disso, esse país feito pelos líderes, nós somos o povo. Questionem as autoridades. Acho que vou encerrar enfatizando uma coisa no meu discurso, porque quero falar sobre o engano. Porque é disso que realmente tudo se trata. Acho que as pessoas aqui se perguntam como é que foram enganadas. Mas antes de entrar nisso, eu queria perguntar a vocês: como é que as pessoas enganam a si mesmas? Sim, vocês acham que basta ouvir o que as outras pessoas falam? Isso não é suficiente. Todos vocês têm que tomar parte nisso. Vocês devem ser parte como a humanidade evoluirá. Vocês têm que ser parte do processo. Vocês estão enganando a si mesmos se deixarem essa conferência e forem para suas casas e continuarem suas vidas. Vocês têm que levar isso com vocês e decidirem qual é o propósito de vocês estarem aqui. Vocês têm um objetivo? Então, tentem descobrir se esse objetivo vocês estão servindo a ele. Não vai ter nenhum curso superior esperando e também nenhuma outra missão para que cumpram. Pois eu tive que superar tudo o que eu passei e hoje estar contando isso a vocês. Eu não gostaria nunca mais de ter que passar por tudo aquilo de novo, mas agradeço por ter passado tudo aquilo. Porque para eu estar aqui, tinha que ter passado por tudo aquilo. Esse é o meu propósito, o meu destino, estar aqui falando para você. Qual é o seu propósito e o seu destino? É sair aí fora e servir ao seu propósito, servir ao seu destino. Eu vi as pessoas aqui. E todos vocês têm essa maravilhosa alma. Todos vocês são realmente toda espiritualidade. Todos nós somos muito poderosos. Eu posso dizer algo mais a vocês hoje. Seria que eu gostaria que vocês soubessem que vocês são pessoas poderosas. Mas vocês têm que sair aí fora e cumprir isso. Saber quem vocês são. Fazer o que devem fazer. E uma vez que tenham feito isso, todo esse sistema tremerá. E essa é a noção de esperança que eu tenho. Porque eu não estou mais no engano. Não significa que eu tenho uma resposta para tudo. Mas eu sei que estarei disposta a comunicar porque eu sei que eu tenho o meu propósito. Eu sei que eu posso vencer. Eu sei que o espírito humano é maravilhoso. Eu sei quem eu sou, mesmo que eu não me sentisse assim. Eu sei. E é isso que todos deveriam saber. Você realmente tem algo incrível. Vocês têm esse espírito maravilhoso. E vocês precisam alimentá-lo e conhecê-lo, precisam alcançar o objetivo, a prova. E eu consegui mesmo sabendo o que eu deveria fazer.
O que eles fizeram comigo foi um tipo de bloqueio. Era algo que eu tinha que superar. Mas o meu objetivo, para mim, era saber quem eu era. E uma vez que você sabe quem é você, nada pode deter o seu caminho. Eu não sou mais uma derrotada, não mais. Muito obrigada.